Olá, eu sou Alex Finardi, mestre em criatividade e inovação, e você está no Prosperidade Criativa. O episódio de hoje é fazer menos para fazer melhor. Neste mundo maluco que nós vivemos atualmente, parece que nós desejamos ter tantas coisas, ser tantas coisas, nós temos tantos sonhos, tantos desejos que, mesmo que se nós vivêssemos 200, 300, 500, 1000 anos, parece que nós não daríamos conta de realizar tudo aquilo que nós desejamos e queremos. Teve um monge que foi perguntado se ele gostaria de viver eternamente nessa vida que nós conhecemos aqui nessa terra. Curiosamente, ele falou que não gostaria, porque ele considerava a morte como algo que trazia para ele um senso de urgência, um senso de imediatismo, que fazia com que o pensamento dele conseguisse ser melhor no sentido de fazer as melhores escolhas e filtrar aquilo que é trivial daquilo que é essencial. Fato que é relevante e fundamental se considerarmos que nós, seres humanos, somos seres de vida curta aqui nessa existência. Nós vivemos o quê? 60, 70, 80, 90, 100 anos? Talvez mais para frente vivamos 120 ou mais. Mas mesmo assim, nossa vida é curta se considerarmos o tanto de desejos que nós temos. Então o essencialismo vem justamente para nos ajudar a filtrar aquilo que é trivial daquilo que é vital. E sendo que os pilares que nós temos no essencialismo, e todo esse conceito que nós vamos conversar aqui neste episódio, ele foi extraído do livro Essencialismo de Greg McKeown. E dos 4 pilares, nós vamos falar do primeiro. Ele reflete o conceito de menos é mais. Ou, em outras palavras, faça menos para fazer melhor. E o interessante é que esse primeiro conceito, esse primeiro pilar, ele é bem explicado numa analogia que pode ser feita através do segundo pilar, que diz respeito a que nós temos, ou melhor, escolheremos aquilo que gerar maior impacto em nossa vida e no nosso mundo interior, para justamente gerar um maior impacto no mundo externo, na vida das outras pessoas que nos circundam. E eu peço para você chamar à sua memória as imagens de fotos de pescaria. Aquele tio, seu cunhado, seu pai, seu avô, que tem aquela foto pendurada na parede do corredor, ou que está lá no álbum. Você já percebeu que ninguém, né, a não ser que for por zoeira, tem foto com peixinhos pequenininhos? Você já percebeu que ninguém tira foto porque pescou 100, 200, 300 lambarizinhos pequenininhos assim, um pouquinho maior? As fotos de impacto numa pescaria são justamente aquelas que tem o peixão grandão, um tubarão, um marlin, um peixe-espada. E aí, se nós trouxermos isso para as nossas vidas, fica a questão. Será que a nossa vida, as nossas ações, os nossos projetos são um balde de lambarizinhos? Ou será que ele parece mais uma foto em que nós ostentamos ali um peixão, um big fish, todo orgulhoso, orgulhosa de ter feito aquela façanha, realizado aquele feito? Então esse segundo pilar diz justamente isso. Escolha o tubarão, escolha o peixe-espada, escolha o peixão para você ter maior impacto. O terceiro pilar, ele tem a ver com o conceito da luz, analogicamente. Nós andamos por aí numa tarde ensolarada e o sol pode até nos queimar a pele com insolação, etc., se não tivermos filtro solar. Mas imagina que alguém pegue uma lupa, você pega uma lupa e com essa lupa você foca os raios solares num ponto
a luz do sol converge num só ponto pequenininho, e esse ponto pequenininho ele maximiza, potencializa toda essa energia do sol e faz com que uma folha queime, um papel queime. Você pode acender fogueira com essa luz. Então esse terceiro conceito tem a ver com isso, usar a nossa energia, trazendo para as nossas vidas, usar toda essa nossa energia, todo esse nosso potencial que às vezes fica ali adormecido, numa convergência, num foco, num único ponto que vai ter uma energia tão grande que vai ser capaz de começar um incêndio que vai se alastrar por todas as áreas de sua vida. Claro, um incêndio positivo, dentro do que a gente está conversando aqui. E o quarto e último pilar, ele nada mais é do que a questão da ação. De nada adianta você ter ali todo o seu plano bonito, perfeito, com gráficos, com desenhos e tudo mais, mas você não toca para frente. Não adianta nada. Então, uma hora que você decidiu, que você colocou ali no papel, que você já sabe o que tem que fazer, faça. Vá para o jogo, vá para a briga, vai com tudo, porque só depende de você. Agora eu quero mostrar para vocês o conceito de design de rotina, que é bem mais amplo do que ter uma agenda bem organizada, quer seja no celular, no computador, ou uma agenda física mesmo, ou quer que seja o que você entenda por rotina ou por organização de uma agenda. O primeiro passo que nós temos que dar é na questão de definir bem e adaptar essas definições para as nossas necessidades e para as nossas condições e também para a nossa realidade interna, aquilo que é característica nossa e que de repente funciona para alguém, funciona para mim, mas não vai funcionar para você. Então por isso que a gente tem que usar a nossa criatividade, a sua criatividade, para você definir bem isso daí, para que possa dar certo. O primeiro passo é a questão de criar novos hábitos. Tendo um design de rotina bem definido, nós voluntariamente, deliberadamente, colocamos dentro dessa rotina aquelas características que nós queremos reforçar ou aqueles pontos que nós temos que melhorar. Dizem que para nós adquirirmos um novo hábito leva em média 21 dias. E como experiência própria eu posso colocar para vocês que a minha agenda física ela tem um espaço lá para que eu possa trabalhar 21 hábitos. A partir do momento que eu atinja o 21º dia ininterruptamente de um hábito, eu já considero que ele já está anexado, amalgamado no meu dia a dia, no meu ser, e aí eu coloco um outro no lugar. Mas é o que eu digo, pode funcionar comigo, mas às vezes não vai funcionar com você. O segundo ponto, e é o mais básico de todos, é a questão de ter uma agenda, de marcar tudo num lugar só, não marcar em vários papeizinhos jogados, deixar ali aquele monte de post-it ao redor da tela do computador, porque mesmo o post-it mais fluorescente, fosforescente, ele fica invisível uma hora. Então decida, você vai usar uma agenda física. Eu, por exemplo, depois de anos e anos utilizando agendas virtuais que sincronizavam automaticamente no desktop, com o smartphone e tudo mais, eu optei por uma agenda física que eu mesmo elaborei e imprimi e encadernei e estou testando nesse ano de finalzinho de 2021, comecinho de 2022. Agora, quer seja física, quer seja virtual, é importante que você tenha o conceito de que a sua agenda tem que funcionar como se fosse um guarda-roupa, o seu guarda-roupa. E eu gostei muito disso, porque imagina que você tem ali o guarda-roupa abarrotado de camisetas, de calção, de calça, sapato que você não usa há muito e muito tempo.
Só que você olha de vez em quando e fala assim, não, um dia eu vou usar essa camisa de lobo uivando para a lua. Vai usar mesmo? Será? Já faz mais de um ano? Então são tantas coisas que estão lá acumuladas, socadas ali dentro do seu guarda-roupa, que não fazem o menor sentido você ter. Agora traz isso para a sua agenda, para o seu dia a dia, para a sua rotina. Quando nós falamos de você ter um design de rotina, ainda grudando aí com o conceito de essencialismo, é você ter o menos possível. Menos é mais. Tenha menos coisas para fazer mais coisas. Faça menos para fazer melhor. Posso te dar 2 dicas. A primeira é a regra dos 90%. Pegue tudo que você tem lá no seu guarda-roupa, no seu armário, sei lá. Se você dá uma nota de 0 a 100, se essa nota for menor que 90%, se livre dessa coisa. Doe, venda, jogue no lixo, mas se livre. Fique só com as coisas que sejam de 90% até 100%. Aquilo que é imprescindível, fundamental, vital, que você usa todo dia, ou que tem um valor sentimental enorme, que você não pode se desfazer daquilo. Veja, reforço, valor sentimental enorme. Não aquela coisinha um desenho que alguém fez para você há muito, muito tempo atrás e você guarda de lembrança só, mas nem lembra onde que está a pessoa, nem sabe onde que está a pessoa hoje. Uma outra dica para você limpar o seu guarda-roupa, e aí agora presta atenção, porque o guarda-roupa que eu estou querendo dizer é sinônimo neste momento de agenda. É a regra de na dúvida, livre-se disso. Então, você ficou em dúvida se tem que manter aquilo ou não? Se deu dúvida é porque não precisa. Então, recapitulando, a regra dos 90% e a regra se ficou em dúvida, livre-se disso. Serve para o guarda-roupa e serve para a sua agenda. Pense a partir de agora na sua agenda como um guarda-roupa. Outro aspecto que eu quero reforçar para vocês é a questão de ter dentro dessa agenda, do seu design de rotina, um espaço marcado mesmo, para você não fazer nada. Ah, mas quanto tempo? Sei lá, começa com 15 minutos, meia hora, você é bastante ocupado, todo mundo está bem ocupado hoje em dia. Ah, mas eu vou ficar sem fazer nada? Pode ouvir música? Não. Pode ler? Não. Pode conversar com alguém? Não. Fica sem fazer nada. Ah, mas por que isso? O que isso quer dizer? Para que isso é importante para a minha vida, para a nossa vida? Então, tem 3 pontos aqui que eu quero colocar em consideração quando eu falo para você ficar sem fazer nada e agendar esse tempo. O primeiro é que quando você faz isso, você consegue fugir ou organizar aquela bagunça que os peixinhos fazem na sua vida. O que são esses peixinhos? São aquelas pequenas atividades, aquelas pequenas tarefas, aquelas encheções de saco que você às vezes tem que fazer, mas muitas delas você se obriga a fazer. São as coisas que não são essenciais, são as coisas triviais que você se perde no seu dia a dia, na sua rotina. Você, quando vê, já está naquele turbilhão maluco e você deixa de fazer aquilo que é essencial, aquilo que vai ser o seu plano, aquilo que vai te levar a ter um impacto muito maior na sua vida e na vida dos outros. Então, ao invés, arrume a bagunça dos peixinhos, elimine realmente aquilo que não precisa fazer e foque, outro ponto é esse, foque no tubarão, foque no peixe-espada, no marvin, no marlin, sei lá como é que chama esse peixe, mas foque no peixão, no big fish. Volte para os trilhos. Se você se desviou do caminho principal, você saiu por um atalho, pegou ali um carreador que vai te levar para um lugar que não tem sentido, que vai só te atrapalhar e te atrasar, volte rápido para a estrada principal da sua rota, do seu plano,
Então esse espaço sem fazer nada vai servir para isso e também para, principalmente, quando nós ficamos meio, como é que eu posso dizer isso? Meio, não é chateados, quando nós ficamos entediados, certo? Sem fazer nada, estou entediado. E isso é tão comum nessa nova geração. Meus filhos, um tem 10, a menina tem 10 e o menino tem 7. E quando eles ficam um tempinho sem fazer nada, eles já ficam desesperados. Falam assim, não tem nada para fazer, né? Parece que tira o eletrônico, tira o iPad, tira o videogame, ou os desenhos que estão assistindo na TV. Não tem nada para fazer. Gente, a nossa geração, as gerações anteriores viviam sem eletrônicos, não existia iPad, não existia celular, e a gente inventava 1000 coisas para fazer. Percebe isso? Quando nós ficamos sem fazer nada, o nosso cérebro, ele como se estivesse se limpando. E aí nós temos um espaço para que a criatividade aflore, para a criatividade floresça e que nós possamos pensar em coisas que estão nos travando, em problemas que aparentemente estão sem solução, quando nós ficamos martelando o tempo inteiro. E de repente as soluções saem nesse período de ficar sem fazer nada. É claro, às vezes sai numa eureka, tomando um banho, caminhando, não é verdade? E o legal é que essa questão de ficar entediado propositalmente também tem a concordância dos autores do livro Superpoderes Criativos. Eles listam em 3 situações para que você se coloque, para que você se submeta e dessa forma você impulsione a sua criatividade. E a primeira delas é justamente essa: fique entediado, fique sem fazer nada. Isso daí vai, fazer a sua mente ficar livre e você vai ter um monte de ideias malucas que você não teria se tivesse naquela rotina martelando a bigorna o tempo inteiro sem parar. Faça pausas. Só para complementar, já que eu mencionei essa questão dos superpoderes criativos, o primeiro então é você ficar entediado, primeira ação. A segunda é vá passear, vai dar uma volta, vá ver, sentir o cheiro das flores que estão ao redor do seu quarteirão. Isso era muito comum Einstein fazer e outros filósofos. Eles tinham tempo na agenda deles para eles ficarem sem fazer nada e ao mesmo tempo caminharem. Tem até um que dizia que o cérebro dele funcionava melhor quando ele estava caminhando. E o terceiro ponto, item para estimular a criatividade, de acordo com esse livro, era de deixar a mesa bagunçada. E esse eu tenho que confessar que eu não concordo, sabe? Mas eles colocam alguns pontos que, a partir do momento que você deixa a mesa bagunçada, você consegue ter algum item ali que vai te fazer um link com alguma outra coisa que, se sua mesa tivesse bem organizadinha, arrumadinha, bonitinha, você não teria a mesma oportunidade de realizar isso. Eu não concordo porque eu acho que tem a questão da produtividade, que daí vai atrapalhar bem mais. Mas, por outro lado, a gente pode chamar o Einstein também para dizer uma outra frase. E aí eu acho engraçado o tanto de frases que tem do Einstein, não é verdade? Eu acho que muita gente escreve a frase e não sabe de quem que é, ou a pessoa inventa e bota lá que foi o Albert Einstein que falou a frase para dar um impacto maior. Mas o Einstein diz sobre mesas bagunçadas. A frase é assim: se você considera que uma mesa bagunçada é sinal de uma cabeça de ideias bagunçadas, o que dizer então de uma mesa vazia? Einstein. E para fechar a nossa questão do design de rotina, nós temos que ter em mente a questão do brincar. Nós, como adultos, no decorrer da vida, quando nós vamos crescendo, tornamos adolescentes e tal, nós vamos perdendo essa capacidade de brincar. E isso é algo que é muito fácil para o nosso cérebro
quando nós temos bem definido a questão desse brincar, de se divertir, e ele aprende melhor, ele tem novas ideias, ele consegue fazer conexões de maneira muito melhor do que estar num ambiente totalmente carrancudo, num ambiente fechado, totalmente silencioso e hostil. E isso me vem à mente quando nós falamos de brincar, é inevitável lembrar do Domenico De Masi, um filósofo, sociólogo italiano, quando ele coloca lá os conceitos dele de brincar, que ele fala jogar, né, no livro, jogar, trabalhar, e o outro círculo eu vou colocar depois aqui, esse gráfico aqui, esse desenho, esse diagrama para vocês entenderem melhor. Então é jogar, trabalhar e aprender. A conexão, a interseção desses conjuntos gera o melhor ambiente de trabalho, de aprendizado e de diversão que se pode ter. Porque alguém que trabalha num ambiente onde se joga ou se brinca, aprende e trabalha, é o melhor ambiente, o melhor lugar que se pode estar. Onde que a criatividade se aflora de melhor maneira, e quando tem criatividade aflorando de maneira maravilhosa, consequentemente nós temos uma prosperidade muito maior, quer seja a prosperidade encarada do jeito que for. E para finalizar, a questão do brincar, do jogar, em ter esse espaço na nossa agenda, na nossa rotina, ele também diminui muito os nossos níveis de estresse. E aí fica bem claro perceber, porque nós já até falamos, quanto mais carrancudo o ambiente, mais estresse. Quanto o ambiente mais saudável, mais liberdade que você tem para poder fazer brincadeiras, para você... Não estou falando tudo isso daqui, mas pelo amor de Deus, não vá confundir tudo isso de brincadeira, de jogar, com infantilidade, tá? Com imaturidade. Eu estou dizendo isso porque se você tem a oportunidade de ter um ambiente sadio e leve, você deve ter. É apenas isso, não tem nada a ver com imaturidade. E finalmente, quando nós temos um tempo ali para brincar na nossa rotina, isso faz com que a nossa visão aumente também. Porque nós estamos livres das amarras daquilo que é só sério, só é fechado, só é carrancudo. E aí nós podemos ter outras ideias, nós podemos resolver problemas que num ambiente inóspito fica muito mais difícil de resolver. Então isso daqui é basicamente o conceito de design de rotina. Agora pegue todas as suas atividades, tarefas, planos, projetos, sonhos e coloca tudo ali numa caixa de entrada. Eu vou ensinar para você como que você vai dividir aquilo que é trivial daquilo que é vital na sua vida. E eu vou falar para você que é bem fácil fazer isso. Como que é feito? Você vai olhar para aquela tarefa, para aquela atividade, para aquele seu projeto e... qual é a sensação que vai vir primeiro à sua cabeça? Eu tenho que fazer isso? Ou eu quero fazer isso? Percebam a diferença de uma para outra. O eu tenho que fazer é relacionado quase sempre àquilo que é trivial. É claro que tem algumas coisas que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, que são obrigações. Tem que pagar a conta, tem que lavar a louça, ninguém quer fazer essas coisas. Mas o que eu estou dizendo é naquelas coisas que dá para você escolher, para você definir. Você não está perdido não num balde de lambarice? Ou você vai tá olhando lá para o peixão, para o Big Fish? Vamos partir para o Big Fish? É muito melhor, muito mais impactante. Então quando nós olhamos para aquele sonho, para aquela atividade, para aquele projeto, e nós temos aquele negócio forte batendo no nosso peito, mostrando assim, eu quero isso, eu quero fazer isso. Você tem o poder da escolha.
E o poder da escolha é o real poder que nós temos. E olha só que círculo virtuoso. Quando você escolhe, tem a ver com o real poder de fazer aquilo. E o real poder de fazer aquilo leva você a poder fazer reais escolhas ou escolhas reais. O que isso quer dizer? Perceba que poder nada mais é do que você fazer aquilo que você quer fazer. E como exemplo de escolha vital, nós podemos usar não uma pessoa física, mas uma pessoa jurídica, porque aí fica bem interessante para consolidar isso dentro do nosso entendimento. O caso da Southwest Airlines, que chegou um momento que os executivos decidiram que iam fazer apenas o essencial. E qual que é o essencial numa companhia aérea? É levar os passageiros de um ponto A ao ponto B. Todo o que vem além disso pode ser considerado como babado, como perfumaria, como enfeite. E por incrível que pareça, essa companhia fez muito sucesso com essa estratégia. Tanto é que outras empresas, inclusive aqui no Brasil, passaram a copiá-la. Porque tiraram o lanche de bordo, tiraram sala VIP, tiraram mais um monte, tudo que dava para tirar foi tirado. Isso fez com que as passagens fossem barateadas e eles tivessem lucro com essa estratégia. Então, este é a maneira, recapitulando, a maneira de ver o que é trivial do que é vital. É só perceber aquilo que você tem que fazer e aquilo que você quer fazer. Quando nós falamos em traçar objetivos, metas, é fundamental que nós tenhamos o entendimento de que o primeiro passo a ser dado deve ser totalmente em direção de um amplo aspecto de autoconhecimento já bem estruturado. Por que isso? Porque quando nós temos um autoconhecimento bem consolidado, nós temos a capacidade de estabelecer limites, fronteiras, cercas, chame do que você quiser, dentro daquilo que nós vamos definir, quer seja na área profissional, pessoal, acadêmica, financeira, em tudo. Se nós temos esse autoconhecimento bem definido, nós vamos traçar objetivos muito mais interessantes. Então, se ainda você não fez esse exercício de se autoconhecer melhor, eu recomendo que você comece com uma atividade muito interessante que eu já fiz em várias aulas que eu apliquei e o resultado é espetacular mesmo. Faça uma autobiografia criativa. Mas o que é uma autobiografia criativa? Não pode ser só uma autobiografia? Não. Vai ser uma autobiografia, mas ela tem que ser criativa. O que é isso? Você pode fazer um desenho, você pode escrever uma música que vai contar a história da sua vida, você pode pintar um quadro, você pode fazer um gibi, você pode escrever um poema, ou escrever um livro, ou qualquer coisa do tipo. É criativo. Autobiografia criativa. Você define. Tenho certeza que depois que você realizar essa atividade, você vai olhar para aquilo e vai começar a entender tanta coisa que você não entende. Pelo menos aquele conceito mais amplo. Esse é um bom primeiro passo para que você se autoconheça. Agora, quando nós falamos em objetivo, além desse primeiro aspecto, eu coloco em consideração por um prisma um pouco diferente daquilo que a gente já está mais acostumado no ambiente corporativo, que é traçar metas, objetivos, utilizando a técnica SMART. Eu vou adotar um princípio um pouco diferente, que tem só 3 itens, sendo que o primeiro é a questão de que quando você for definir um objetivo, ele tem que ser inspirador.
Ou seja, o que vai ser? O meu objetivo é, vou colocar alguns exemplos mais tranquilos e fáceis para gravar na nossa cabeça. Eu quero ajudar a acabar com a fome das pessoas. Olha só, é bem inspirador, não é? Acabar com a fome é algo bem importante, bem relevante. Além de ser inspirador, o objetivo tem que ter concretude, tem que ser algo concreto. Ou seja, eu quero acabar com a fome, aí você continua, do mundo inteiro. Opa, peraí, você acabar com a fome do mundo inteiro. Está faltando uma concretude aí, certo? Você, de repente, até pode conseguir fazer isso. Mas não seria melhor você colocar que quer acabar com a fome de um grupo de sem-teto que mora ali na praça perto da sua casa, que está morando numa barraca com um cachorro e uma criança, e você todo dia vai deixar ali uma marmita para eles? Então, ao invés de você ajudar a acabar com a fome no mundo, você ajudou a acabar com a fome de uma família desabrigada sem teto. Não fica muito mais concreto, muito mais realizável isso? E terceiro ponto para se traçar os objetivos através desse prisma, é a questão da clareza. Um objetivo tem que ser bem claro. Tá, mas como que eu sei que um objetivo está bem definido no que se diz respeito à clareza? E isso é tão importante, gente, porque tanta gente faz planos, faz metas, e é tão comum agora em viradas de ano as pessoas colocarem as resoluções para o ano novo e pecam muitas vezes nessa questão de tornar as metas claras. E é fácil resolver isso, é só responder a seguinte pergunta: como é que eu vou saber quando eu atingir essa meta? Simples, né? Quem falou que para ter sabedoria nessa vida tem que ser complicado? Justamente o contrário. É na simplicidade que as coisas sábias se manifestam. Você está dormindo bem? Sabia que uma pessoa que ficou 24 horas sem dormir, ou que dormiu apenas 4 a 5 horas em média durante uma semana, que essa pessoa ela tem os reflexos, a habilidade, a aptidão, a percepção de alguém que está embriagado no nível de perder a carteira de motorista? Bem grave, né? Você ficar com déficit de sono é uma situação muito terrível. E ao outro lado, se você está com uma qualidade de sono satisfatória, você vai ter o seu potencial cognitivo muito melhor. Você vai conseguir arejar a sua mente, você vai conseguir arejar as suas ideias e vai se tornar muito mais produtivo, apenas dormindo melhor. E aí algumas pequenas dicas que eu posso dar para você para melhorar a sua qualidade de sono. E a primeira delas é que você fique bem longe dos aparelhos eletrônicos, principalmente o tal do aparelho celular. Se você é daquelas pessoas que tenta pegar no sono, olhando no Instagram, no Facebook e outras coisas mais na internet, saiba que isso daí só deixa o seu cérebro mais pilhado ainda. Você vai ter muito mais dificuldade para pegar no sono tendo o celular em mãos. Então deixa o aparelho de lado. E um detalhe que é experiência minha, eu deixo o aparelho até fora do quarto. Deixo na cômoda do corredor, para não ficar nem perto, porque mesmo ele estando perto, sem tocar, sem estar ligado, o nosso subconsciente, nosso inconsciente, ele fica esperando que aquilo lá vá tocar, que vai apitar alguma mensagem de WhatsApp, de Teams e o que for. Então a melhor coisa é que você deixe ele bem longe ou deixe desligado mesmo. Você vai ter qualidade de sono melhor só com essa dica, que é tão importante hoje em dia. E a outra também, baseada na minha experiência, é que verificar se você ronca, se você tem apneia no sono, e fazer os exames, ir no médico para checar isso daí, porque é incrível quando você começa a tratar isso,
o quanto que melhora também a sua qualidade no sono. A fase de execução dos nossos planos e projetos é fundamental para que nós alcancemos a realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos. E para isso é fundamental que, durante todo o processo, nós tenhamos em mente, com base nesse essencialismo, de focar aquilo que é vital e não aquilo que é trivial, que nós coloquemos a nós mesmos no centro de nossas vidas. Ou seja, você tem que se colocar no centro da sua vida e traçar os seus objetivos e planos a partir disso. E eu não estou dizendo que é para você ficar egoísta com isso, ou para você se sentir egoísta, ou se achar acima dos outros. Não, não tem nada a ver. É mais ou menos como as explicações que as comissárias e comissários de bordo dão antes de iniciar um voo, que mostram todas as questões de emergência e tal, e tem um aspecto que me chama bastante atenção, que é quando as máscaras de oxigênio caem do teto, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar essa máscara em você primeiro, para depois tentar ajudar as pessoas que estão ao seu lado. Por que isso? Porque se você não estiver ali resguardado desse oxigênio, dessa segurança, dessa ferramenta, sei lá como que pode ser isso, você não vai conseguir ajudar as outras pessoas. Então, quando eu falo que você tem que estar no centro da sua vida, nada mais é do que você colocar a máscara primeiro em você para poder ajudar, para poder auxiliar as outras pessoas. E quando nós falamos também na questão de realização, tem todo o aspecto de imaginação, de você chamar à existência aquilo que você quer para a sua vida. E para isso eu posso trazer o exemplo do grande nadador Michael Phelps dos Estados Unidos. O técnico dele pedia para ele toda noite, antes de dormir, para ele se imaginar fazendo a prova perfeita, nos mínimos detalhes, em câmera lenta. Então, quando você for dormir hoje, antes de você dormir, visualize isso em câmera lenta, nos mínimos detalhes. Imagine como vai ser quando você atingir esses seus objetivos, você chegar e conquistar esse teu sonho. Imagine como vai ser o seu dia perfeito, já que talvez esses sonhos estejam longe de serem realizados. Comece imaginando como vai ser o seu dia de amanhã, passo a passo, um por vez, até você conquistar o seu objetivo final, ou objetivos finais. Este foi o primeiro episódio do Prosperidade Criativa. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.